Bem, boa noite, estamos iniciando, né? Vamos lá compartilhar. Acredito que todo mundo está vendo a minha tela, né? Boa noite, Yuri. Boa noite. Yuri, me diga uma coisa, você já fez o avaliar, né? Sim, fiz. Oh, meu querido, muito obrigada, eu lhe agradeço. Estava falando para o Flávio que hoje o nosso quórum tá pequeno. Nessa aula de hoje, o que eu estou pretendendo fazer? Eu não pretendo avançar hoje com a matéria, peço desculpa para vocês, mas é que eu gostaria de dar uma olhada em alguns temas aqui da prova, porque eu fiz a correção e depois eu voltei e vi que tinha alguma coisa que não estava batendo legal. E aí eu digo, não, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro esperar para conversar com os alunos, né? E aí continuar. Também, graças a Deus, a gente está com o tempo tranquilo. Essa segunda fase da matéria é uma fase em que vai ser assim mais de teoria, não tem cálculo nenhum, basicamente não temos cálculo nessa fase, só teoria. Então a gente tem um tempo que a gente disponibiliza aí para poder dar uma olhada na prova, tá? Dar uma corrigida na prova. Só uma pergunta, vocês enviaram o registro da última questão para mim? Da prova, a última questão da prova, ela tem um cálculo. Na realidade, assim, embora nem não exigia bem o cálculo, era mais um raciocínio, né? Porque o cálculo é só colocação, é só utilização de fórmula. Mas vocês enviaram o registro? Sim, Yuri eu e enviei. Flávio enviaram? A última eu acho que eu não cheguei a fazer ela, mas eu mandei o registro das outras lá da numeração atômica lá. Ah, então tá ótimo, tá excelente. Me mandando uma que já me ajuda muito, porque na realidade eu vou ter que distribuir alguns pontos, né? E aí eu vou me basear naqueles cálculos de vocês para poder fazer alguma distribuição, tá bom? Bem, na primeira questão da prova, eu falo um pouco sobre o modelo atômico, né? Está escrito o seguinte, mesmo que o modelo atômico... Está todo mundo enxergando a tela, por favor? Está tudo tranquilo? Tem algum problema? Aí a Sim, primeira questão, tô precisa enxergando que eu normal. aumente? Como é que é? Tá tudo bem? Tá dando para ver bem. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então, o que eu falo? Que mesmo que o modelo atômico consiga explicar, deixa esses pontinhos aqui que te perturba. Mesmo que o modelo atômico consiga explicar muitos fenômenos, ela não explica tudo o que acontece, né? E pode ser substituído. E ao longo desses anos que a gente fez, a gente sempre está melhorando, né? Não é que um modelo esteja errado, é que a gente vem melhorando os nossos modelos. Bem, em se tratando de modelos atômicos, analise as proposições abaixo e, em sequência, selecione as afirmativas corretas. A primeira afirmativa é a seguinte: o modelo de Dalton foi um resgate da primitiva teoria de Epicuro, né, que viveu 341 a 300 AC, né, e a 270 AC. Só para lembrar o seguinte, na realidade, essa questão aqui, em princípio, eu dei uma corrigida, né? Corrigi aí o de vocês também, mas é assim, me parece que todo mundo não corrigiu direito, né? Porque vocês não perceberam o seguinte, nessa questão número 1, não havia alternativa. Porque a primeira alternativa que a gente... Primeiro vamos ler uma por uma, né? Que aí eu vou entender, vou explicar para vocês, né? Então, o modelo de Dalton, ele foi baseado realmente numa teoria anterior, mas não era a de Epicuro, era na realidade de Leucipo Demócrito, né? Que eles começaram a rasgar papel, rasgar, chegaram um momento que eles não conseguiam mais rasgar e eles dizem o seguinte, olha, a menor matéria, né, ela é indivisível e por isso eles chamavam átomo, né? E a matéria ela é formada por pequenas partículas e que elas são indestrutível. E daí que vem a palavra átomo, indestrutível. Na realidade, o modelo de Dalton, ele se baseia em quem? No modelo de Demócrito e Leucipo, tá?
Segundo, Rutherford postulou que o átomo é uma esfera maciça de cargas positivas com cargas negativas incrustada na superfície. O primeiro modelo, que é o modelo de Dalton, o átomo era tido como como se fosse uma bola de bilhar, né? E era maciça. O segundo modelo é o de Thomson, que está aqui, ó, o Rutherford aqui está errado, né? O modelo de Rutherford, esse na realidade, esse modelo aqui de esfera maciça com carga positiva incrustadas com cargas negativas, é o modelo de Thomson. Está errada essa questão. Então, a primeira está errada, a segunda está errada. A terceira, o modelo de Thomson repousava na mecânica clássica e explicava perfeitamente a existência de órbitas estacionárias. Bem, não tem nada a ver, né? Thomson era exatamente o pudim de passas, né? Thomson falava sobre o pudim de passas. Então, essa questão também está errada. O quarto modelo, ele diz o seguinte: o modelo atual foi concebido com as contribuições de Broglie, né? Heisenberg e Schrödinger. Bem, na realidade, essa questão está certa, correto? O modelo, como eu falei para vocês, na realidade, os modelos, não que estejam errados, mas um modelo vai dando origem a um outro e vai como se fosse aperfeiçoamento, né? A partir do modelo de Rutherford e Bohr, já o Bohr vem e diz, olha, o Rutherford não é bem assim, os elétrons, eles não estão ao redor do núcleo, né? Numa órbita, né? Que se você analisar pela física clássica, esse modelo até de Rutherford foi muito criticado, porque dava a entender que há uma tendência dos elétrons mergulharem no sentido do núcleo, né? E aí veio Bohr e disse o seguinte, olha, não, os elétrons ficam em orbitais, né? Orbitais estacionários. E depois veio o de Broglie e diz assim mesmo, até só que tem um problema, né? Na realidade, o átomo tem aquele comportamento ora matéria, ora onda. Depois veio quem? Heisenberg e disse, tudo bem, mas você não pode determinar a posição dele com precisão, né? Que é a teoria da precisão, né? E aí depois veio Schrödinger, que veio e compôs a formulação. Portanto, gente, na questão 1, não há possibilidade, não há nenhuma questão na questão número 1. A questão está completamente sem opção de escolha. Não, tá aqui, é a quinta. Desculpa, Então, é a quinta, tá? Portanto, é a quinta. É a letra C, desculpa, porque, sim, de qualquer forma, tá, desculpa, eu fico numa ânsia tanta de falar. Sim, o que acontece, gente? Quando eu analisei essa questão, por algum motivo, aquela coisa, eu pinto a questão certa, tá? E o que aconteceu? Eu pintei a questão errada. Olha só, gente, a questão que eu pintei foi a B, e a questão correta é a C. Portanto, pela minha falta eu peço desculpa, e pela minha falta de atenção, eu vou dar a questão para vocês, tá bom? Ok, turma? Beleza. Ok. Tá? Eu peço desculpa, mas só lembrando aqui para vocês, tá? É a questão 4 que está correta e a letra C, tá? Eu fiz a correção para vocês como a letra B, né? Se eu fizer a recorreção, eu acho que não vai ficar legal, tá bom? Então, peço desculpa. Deixei com calma, senão eu fico muito aflita. Questão 2. O que fala? Fala sobre uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerado o átomo constituído de quais afirmações abaixo? Selecione a afirmativa que corresponde a essa contribuição. Bem, os elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Obviamente que não é, esse é o modelo de Thomson, né? Uma estrutura altamente compactada de prótons e de elétrons, também não é, correto? Por último, um núcleo de massa desprezível comparado à massa do elétron. Só para a gente lembrar, a massa do núcleo é 2 vezes maior, né? Aproximadamente 2 vezes maior que a massa do elétron. D, uma região central com uma carga negativa chamada núcleo. Pelo amor de Deus, né? Saiu de cara. Não tem como, né? O núcleo é positivo e o elétron negativo. Por último, em um núcleo muito pequeno, de carga positiva, cercado por elétrons, obviamente, de cargas negativas.
portanto, a questão é a E, tá? Com relação à questão 3, ela fala o seguinte: os isótopos de hidrogênio, tá? Do hidrogênio recebem os nomes de prótio, né? Prótil, deutério e de trítio. Selecione abaixo qual os números dos nêutrons estão presentes nesses átomos, né? Só para a gente lembrar que são isótopos, são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, né? Só para a gente ter uma ideia, só para a gente lembrar, né? O hidrogênio, né, é o único átomo que possui essa nomenclatura, né, de prótio, deutério e de trítio. Nos outros, você coloca os isótopos, como, por exemplo, o carbono 12, né? O carbono 12 significa o quê? Que é um isótopo também, né? E aí a gente lembra o seguinte, que no prótio, assim como o carbono 13 também, que quando a gente fala de isótopo, normalmente a gente coloca o número carbono, né, a nomenclatura e o seu número de prótons, tá? Prótons e núcleos no núcleo. Prótons e nêutrons no núcleo. Bem, nessa questão, a questão seria a questão A, né? O prótio, ele possui um próton e nenhum nêutron, tá? Prótio. O deutério, ele já possui um próton e um nêutron, tá? E o trítio, ele já possui um próton e 2 nêutrons, tá? Então, a questão aqui seria a questão A, que aqui nem tá grifada, tá certo? Seria essa questão aqui, ok, turma? Essa aí foi tranquila, todo mundo acertou. Seria essa questão aqui. Bem, a questão 4, o que é que ela fala? Com respeito à distribuição eletrônica do átomo de ferro, né, é correto fazer as seguintes afirmativas. Aqui eu queria que vocês, eu não sei se vocês fizeram esse registro, o ideal que tivesse sido feito esse registro, me parece que nem todo mundo fez, né? E se a gente for fazer a distribuição eletrônica do ferro, o que a gente vai ver? A gente joga naquele... Só um minutinho, gente. Beber uma água que eu falo muito rápido aqui para mim mesmo. Bem, partindo da distribuição eletrônica do ferro, né? O ferro, no caso, ele tem um número de átomos igual a 26, né? A distribuição eletrônica dele é igual a 26, e se a gente fizer... tem um número atômico de 26, tá? Desculpa. Se a gente fizer a distribuição segundo Linus-Pauling, a gente vai ter quem fizer toda aquela distribuição, a gente vai ter o seguinte, vai ter um S2, né? O número de átomos divididos, seguidos daquela distribuição eletrônica que nós já fizemos, que seria um S2, 2S2, 2P6, 3S3, 3P6, 3S6 e 4S2. Na realidade, nesse finalzinho aí, a gente conseguia definir quase tudo. Bem, primeiro o seguinte, o número quântico principal, né? O número quântico principal é aquele que indica o nível de energia, né? As camadas. Só para a gente ter uma ideia, aqui mesmo, né? 4S2, que é o último, 4 significa a quarta camada, né? E o S seriam SP2, S0, né? P1, D2, S1, D1, D2 e SPD, F3, tá certo? Então, olha só, se a gente fizer nossa camada eletrônica, é que a gente vai ver que o número quântico principal é 4, correto? Então, essa aqui primeira tá ok, tá certo? A primeira tá aqui. Então, seria a letra A, B, C. Bem, 2. O átomo... Professora, Oi? é o Flávio aqui. Só fazer uma pergunta. Eu tinha entendido que o número quântico principal era o que tivesse maior potencial aí, né? No caso, o 3. Não seria o 3 o número quântico principal? Não, é a última camada.
O número quântico principal é exatamente é aquela que indica o nível de, ou seja, a camada eletrônica que está o elétron, é a última, que está lá no último elétron aqui. E onde a gente dá? Espera um instantinho que eu vou carregar aqui uma coisa para vocês, que eu fiz aqui, até para a gente tirar dúvida aí, esse caso aqui. Vocês estão vendo aí, não estão? Recente, só um minutinho aqui. Tá aqui. Oh, desculpa. Tá aqui. Tá? Se a gente olhar aqui, olha, é 4S, tá? O 4 é a última camada, tá certo? Então, olha, tá na primeira, segunda, terceira e a quarta camada. Tá bom? Ok, Flávio? Tá bem. Tá? A camada K seria, né? Aqui já tem até a resolução, né? Vamos só voltar aqui. Nossa, gostei. Bem, possui 2 elétrons na camada, 8 na L, né? E 14 na letra M. Mas se a gente olhar aqui, tem K, L, M. São 4 camadas, né? K, L, M, N. Aqui, ó. Tá? Então, essa aqui faltou uma camada, 2, tá? A terceira camada seria essa aqui, né? Que a gente, 2 elétrons. Se a gente voltar aqui, só um minutinho. Aqui, né? Na primeira camada, a gente teria 2, né? Na segunda camada, nós teríamos 2 com 6, 8. Na terceira, nós teríamos o quê? 2, né? 9. Não, 2, 8. Tá certo? É isso? 11. Não. Opa. Terceira seria 2, né? Seriam essas duas aqui, a 8. A terceira seria 2, 8, 11, né? Não, aqui são 6, né? 14, tá? E na última seriam 4. Tá aqui, ó. 2, 8, 14 M. Tá certo? Bem, a camada de valência é a M. Correto? A camada de valência seria quem? A camada mais externa, né? A camada mais externa. E o elétron diferenciador seria quem? O 6. Ok? Que seria essa camada aqui, olha. Tá, só um momentinho aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês. Desculpa. Seria esse 6 aqui. Tá bom? Bem, então essa aqui, tudo tranquilo, essa questão. Questão 4. Bem, quanto ao potássio. O potássio é um elemento químico, tá? De símbolo Q, é um metal empregado em células fotoelétricas, né? A respeito da distribuição atômica do potássio, pode-se afirmar que ele possui o quê? Número quântico principal. Eu acho que eu fiz a distribuição aqui, turma. Deixa eu só ver aqui. Tá aqui, tá? Tá aqui, ó. 1S, 2S, 3P, 3, 4S, correto? Quem que é 4? 4 é o número quântico principal. É esse aqui. Aqui, ó. 4 seria o número quântico principal é igual a 4? Correto. E o número quântico secundário, ou azimutal, é igual a quem? Vejam só, é o S, tá? O S é 0, tá? É SPDF. O S seria 0, ou seja, ele tem só uma casinha, só uma região ali. Então, ele é representado pelo 0, né? Então, o número quântico secundário, ou azimutal, seria igual a 0. 5 elétrons na camada. Não é verdade, correto? Tá? Número 3.
E o número quântico magnético seria igual a 0, né? O número quântico magnético é aquela coisa do número de caixinhas que você tem, né? E seria representado de casinhas que como se fosse um quadradinho, que representam quem? Os orbitais. Então, também seria 0, tá? Portanto, o que a gente tem aqui? A gente teria a letra 1, 2 e 4, tá certo? Tudo ok, vocês fizeram direitinho essa aí. Bem, essa seria assim, quinta questão, tá? E aí, a sexta, ele diz o seguinte: a ausência de um padrão de cristalização caracteriza os chamados sólidos não cristalinos ou amorfos. Entre eles, destacam-se os plásticos, os vidros, os sabões, as parafinas e muitos outros compostos orgânicos e inorgânicos. Considerando as informações apresentadas, avalie, tá, as asserções a seguir e a relação propostas entre elas, tá certo? Bem, primeiro diz assim: quando se faz incidir um feixe de raio-x sobre um material amorfo, não ocorre interferência construtiva. Por quê? Porque o material amorfo não existe um ordenamento atômico regular de longo alcance, né? E isso aí é verdade, né? Essa questão é verdadeira, né? Porque quando você tem uma estrutura cristalina, há uma representação desse, há um alcance um grande alcance, né, dessas estruturas que se repetem, correto? E a estrutura amorfa, ela não se repete, né? Então, as duas afirmativas, elas estão corretas e, inclusive, a segunda asserção aqui é justificativa dessa, quer ver? Olha, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, tá? E a 3 é uma justificativa correta da 1. Tá certo? Então, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas 2 não é uma justificativa correta da primeira. Então, não precisa ler, né? A gente já viu que a primeira é a segunda, tranquilo. Desculpa a questão, gente. A questão correta é a letra A, tá bom? Bem, agora, a questão 7. Só lembrando para vocês, né, que a gente teve um problema, tá? E, na realidade, a nossa prova teve um problema, então, acho que foi na de vocês que teve 2 provas. As 2 primeiras estavam repetidas. Oi, turma? Não, quando eu fui fazer já tava certinho. Então tá ótimo. Obrigada, tá? Então, o que eu falo aqui? As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química, né, presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura, difusão e ebulição, boa condutividade elétrica em solução aquosa e mau condutor de eletricidade nos estados sólidos, né? Bem, a partir das propriedades exibidas, né, ele pedia para a gente classificar, né, se eram só metálica, covalente, dipolo induzido, né? Me lembrando que metálicos, elas são sólidos em condições ambientes, correto? São bons condutores de corrente elétrica, né? A gente tem que lembrar lá do mar de elétrons, né? Que se você aplica uma eletricidade, né, um movimento de elétrons, né, devido à eletricidade, facilmente ela conduz, tá certo? Bons condutores de calor, né, são maleáveis e dúcteis, que não era esse caso, né? Alta temperatura de fusão e ebulição. Bem, covalente. Quando a gente pensa numa estrutura covalente, a gente lembra o seguinte: possuem baixos pontos de fusão, correto? Apresentam baixa dureza, alta tenacidade, em temperatura ambiente. Os componentes covalentes podem ser encontrados em temperatura ambiente, pode ser encontrado em que estados? Estados sólidos, líquidos, gasosos.
né? Bem, e o dipolo? E o dipolo induzido, na realidade, é aquela história da água, né? Quando você, por exemplo, tem uma molécula de água, né? Ela, em determinado instante, o que acontece? Um lado da molécula fica mais digamos assim, com maior quantidade de elétrons, e na outra parte ela fica com uma menor quantidade de elétrons, né? E forma essa ideia de polo induzido, né? E aí acaba que um lado mais positivo atrai um lado menos, que contém menos elétrons, atrai o outro lado da molécula que possui mais elétrons, e aí elas vão se agrupando, né? Seria o dipolo. E as propriedades iônicas, né? Que seria esse ponto de fusão, de altas temperaturas, fusão e ebulição, boa condutividade, mau condutor de eletricidade no estado sólido. Então, portanto, seria iônica, tá bom? A letra D. Quanto à questão 8, ele fala sobre defeito, né? Ele afirma que defeito é uma imperfeição ou um erro no arranjo periódico regular dos átomos em um cristal, porém envolve uma irregularidade na posição dos átomos ou no tipo de átomos. Há exemplos, podemos citar o processo de dopagem com semicondutores, que visa criar imperfeições para mudar o tipo de material, né, a condutividade em determinadas regiões do material. Ele diz o seguinte: considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas, tá? Bem, a primeira afirmativa disse assim: as impurezas, chamadas elementos de liga, né? Também chamadas elementos de ligas, são adicionadas intencionalmente. Isso é verdade, né? Bem, primeiro, assim, não, na natureza, geralmente, é muito normal, é muito comum a gente encontrar essas ligas, né? A formação dessas ligas, e a gente usa muito essas ligas também como... desculpa. A gente usa muito essas ligas para tirar, ter um ganho em relação a elas, tá? Então, aqui o que acontece? Desculpa, perdi até o raciocínio. Qual era a situação? Tá, desculpa. Por que as impurezas são adicionadas intencionalmente? Porque através dessas mudanças na estrutura cristalina, obtemos o aumento na resistência mecânica, na resistência à corrosão e na condutividade elétrica. É óbvio que a gente, por exemplo, se você pega só o ouro, né, se você for utilizar só uma aliança de ouro, né, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Só o próprio manuseio, ela vai perdendo a forma. Então, a gente acaba colocando fazendo uma liga, né? Colocando um determinado elemento para quê? Para que ela ganhe justamente essa maior resistência, né? Com relação a essa questão, o que foi que aconteceu? Bem, eu coloquei na letra A, as proposições, né? 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1, tá certo? Bem, correto, foi isso que eu achei. Mas eu tive alguns alunos que falaram, ó, as duas asserções, né? 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas é a justificativa correta da 1, né? Bem, então, o que eu acho aqui gente, eu acho que ficou bem claro. Eu acho que dá para a gente ver que realmente a segunda é uma justificativa da primeira. Por que a gente faz esse manuseio, né, nessas ligas, tá? Então, em princípio, eu fiquei muito na dúvida, assim, porque o menino com quem eu conversei, ele foi bastante convincente no que ele, né, na ideia dele. Mas aí eu não considerei, tá, gente? Essa aqui não tinha como considerar. Eu acho que fica bem clara essa questão aí pra gente, tá bom? Portanto, eu considerei a alternativa A mesmo. Bem, a questão 9, ela diz o seguinte: para interpretar
as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Considerando as afirmações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Primeiro, os átomos são formados por cargas elétricas e são as forças elétricas entre as partículas que levam à formação de ligações. Por isso, todas as ligações químicas são de naturezas eletrostáticas, tá? Por quê? Porque os átomos apresentam forças de repulsão entre os núcleos, correto? Cargas positivas. Repulsão entre os elétrons, cargas negativas. Atração entre núcleos e elétrons, né? Cargas positivas e negativas. Isso aí de cara a gente sabe que é verdade. Também tive problema com essa questão, tá, gente? Eu não sei se ficou meio confusa essa questão, o fato é que o pessoal confundiu um pouco com essa questão, tá? Então, como foi que eu coloquei a primeira questão? Eu vi que as duas proposições, né, as duas questões 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da primeira, né? Eu acho que nessa aí não tive nem o que questionar, não sei se estava mal formulada, né? Mas o fato é que é a questão A, tá? É a questão A. Bem, a questão 10. A questão 10 na realidade, essa questão 10 no final de um slide meu, eu até coloquei o slide na outra folha, para mostrar para vocês que para responder não precisava nem fazer a questão, não é mesmo? Né? Porque eu coloquei os dados, né? E aí coloquei assim, a partir da determinação do cálculo do número de lacunas em equilíbrios por metro cúbico para Não, desculpa, eu esqueci de ler a questão. Não sei porque eu fico tão nervosa. Calcular, né, questão número 10, diz calcular o número de lacunas em equilíbrio por metro cúbico do ferro a 27 graus e a 850 centígrados, né, graus centígrados, tá? E aí eu peguei e coloquei os dados, né, o número de Avogadro, número de massa atômica, que era uma estrutura cristalina, né, corpo centrado, cúbico centrado, corpo cúbico com corpo centrado, raio atômico do ferro, raio atômico do ferro, tinha que fazer um pequeno cálculo, se quisesse obter o valor, né? Só para não, assim, para vocês usarem mais a formulação, tá? A energia de ativação para a formulação da lacuna, né? E fazer o cálculo para a determinação do cálculo do número de lacunas em equilíbrio, né? Tanto para 27 e para 850. E qual era a finalidade? Era responder o seguinte, olha só. O número de lacunas aumenta com a temperatura e a 850 centígrados é muito maior do que a temperatura máxima próxima de 20, próxima da temperatura de ambiente, tá certo? Bem, essa aí tá certo, né? O número de lacunas, eles aumentam com a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, né, maior o número de lacunas. E é muito maior do que a temperatura ambiente, tranquilo. Com o aumento da temperatura, o número de lacuna, com o aumento da temperatura, o número de lacunas vai se aproximando do número de posições do reticulado. Ou seja, o sistema vai se aproximando da temperatura de fusão, né? As partículas estão lá vibrando e realmente começa a aparecer maior de lacunas, tá? E aí, o que acontece? Na terceira afirmativa, eu digo o seguinte, o número de lacunas diminui com a temperatura, tá? E a 850 centígrados é muito maior do que a temperatura próxima. Está errado. O número de lacunas independe da temperatura e é igual para todas as temperaturas, tanto a 850 quanto a 27 graus centígrados. Essa questão aqui, gente, deixa eu falar aqui uma coisa. Tanto a questão 3
quanto à questão 4 estão erradas. Quer dizer, a solução seria a questão 1 e 2, tá? 1 e 2 aqui, ó. O que foi que aconteceu, gente? Olha só. Tanto a primeira afirmativa 1 como a afirmativa 2 também está certa. Só que por algum motivo, na hora de eu grifar as questões, eu grifei errado, tá? Então, o que foi que aconteceu? Novamente, eu passei da questão D, né, que seria a questão correta, eu vim aqui e marquei a questão B. A questão B que fala que a questão 5 está errada. É porque quando às vezes eu estou fazendo uma prova, eu lamento, isso acontece, eu tenho que fazer assim, com muita antecedência e acabar dando uma releitura e releitura. Por quê? Porque às vezes eu acabo trocando. Então, o que aconteceu? Eu troquei aqui, tá? Ao invés de eu pensei uma coisa e marquei outra. Ao invés de eu estar enxergando aqui corretas, eu li incorretas, tá? Enfim, fiz uma confusão que nem eu consigo justificar. Por mais que eu fale isso aqui para vocês, se essa questão está certa, a questão B é a correta, 1 e 2 está certo, realmente. Mas a 5 não está, não faz nem sentido. Ó. O número de lacunas, independente da temperatura, é igual para todas as temperaturas. Gente, isso aí não existe, né? Você lembra que a lacuna, que é uma movimentação, né? Onde você deixa realmente aquela ideia de um espaço vazio para você entrar. E à medida que você aumenta uma temperatura, é de se esperar que o átomo comece realmente ali a vibrar, né? E começa a haver um maior número de lacunas, é óbvio. E, enfim, eu selecionei a questão errada, não é a B, é a questão D. Mas por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque quando eu corrigi a minha prova, eu corrigi segundo esse gabarito. Moral da história, vocês me perdoem. Eu dei errado a questão para vocês, tá? Eu poderia refazer a questão, né, recorrigir a prova, seria bem mais fácil para mim, mas eu não acho justo com vocês, tá certo? Professora, Só um momento. Gente! A Juliana tá aí? Aham. Bruno também? Eu tô aqui. Ai, que maravilha! Pode falar. No É caso, Juliana, né? Pode falar, Juliana. no caso dessa questão, como que vai ficar a questão dos pontos dela? Porque eu acertei ela e ficou como que eu errei. Pois é, minha filha Juliana, é isso que eu quero falar. Primeiro eu quero pedir desculpa a vocês, porque realmente não foi um erro. Foi um erro, mas não um erro da questão em si está estruturada errada. Como você viu, quando eu faço a prova, eu jogo lá a seleção, para que eu venha e seja mais fácil para mim, porque eu tenho muitos alunos, tá? Então, o que acontece? Eu selecionei errado. O que vai acontecer é que tanto a primeira questão, quanto a última questão, eu vou invalidar e vou dar os 2 pontos para vocês, tá bom? Eu vou fazer ok. a correção agora, tá? Peço desculpa para vocês, porque eu acho assim um erro inconcebível, porque eu poderia ter prejudicado vocês, né? Eu tenho como voltar ao sistema, conversar com o coordenador e dizer que eu tive que fazer uma correção, retificação, tá? E eu vou retificar. No caso da questão 1, eu não tinha entrado na aula ainda porque eu não tinha chegado. No caso, ela é só a 4 mesmo, né? Essa que tá certa, né? É a questão 4, né? Exatamente. Né? Na realidade, Porque o meu também é. Aham, o meu também na realidade, ocorreu exatamente isso. Nessa primeira, que foi que eu fiz, eu simplesmente marquei errado, tá? É aqui, ó. Aham. Eu devia ter feito isso, ao invés de colocar o pincel na letra B, eu passei na letra C, eu passei na letra B. E aí que vem, na hora da prova, eu venho, né, tiro o gabarito, né, porque a gente tem que fazer com excelência, né, e a física, para acontecer isso, você sempre tem que dar uma checada. E eu não chequei. Aí o que aconteceu? Eu corrigi a de vocês. Eu não acho justo a altura do campeonato, eu
corrigir novamente, né, já que o erro foi meu, né, caberia a mim ter feito isso, peço mil e uma desculpa para vocês, tá? E corrijo dando a pontuação para vocês. Eu vou invalidar a questão, tanto a primeira quanto a última, e dou a pontuação para vocês, tá? Tá, ok. Tá? Obrigada. Tá bom. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, particularmente aqui, gente, eu estou precisando muito que vocês façam, na minha listagem, consta como tanto o Bruno quanto a Juliana ainda não fizeram avaliar. Vocês já fizeram avaliar? Não, Bruno, não entendi. Fez? Não cheguei a fazer ainda. Tá fazendo? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar aula, tá? No horário do intervalo, aí eu vou dar uma paradinha lá de 10 minutos, a gente continua a aula, e aí vocês terminam de fazer o avaliar, tá bom? Eu vou pedir muito, porque, assim, a turma de vocês, mais de 50% ainda não fez, assim, esse avaliar, e eu tô precisando que vocês avaliem os cursos de vocês, tá? Mas não vão avaliar meu erro, hein? Desculpa, gente. Avaliem o curso de vocês, né? Porque há uma importância muito grande de vocês não só colocarem os defeitos, mas colocarem as coisas positivas. É um momento de vocês fazerem a mudança do curso de vocês, mas lembre-se que também não esqueçam de avaliar as coisas boas que a gente tem, né? Não sei qual o curso de vocês, Juliana e Bruno, né? Não sei. A turma de vocês é muito... Acho que o Yuri faz computação, né, Yuri? O Flávio eu também não sei, mas eu gostaria muito que Juliana e Bruno avaliassem, tá? Com muito cuidado o curso de vocês, tanto para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, mas também quanto para valorizar aquilo que bom que está sendo dado para vocês. Tá bom? Bem, eu vou trocar aqui um instantinho, vou fechar aqui, porque eu vou precisar trocar o meu slide. Ok, turma? Só um momento aqui, licença. Turma, todo mundo vendo? Todo mundo vendo? Sim. O slide está mexendo aí para vocês, gente, ou não? Porque aqui para mim parece que não tá. Vocês Tá estão vendo? parado na primeira página aqui. Tá parado. Só um momento, tá? Agora foi, né? Agora vai mexer, ó. Eu estou percebendo aqui. Bem, agora o que a gente vai ver? Como eu falei na primeira parte, né? No início da aula, no primeiro momento, né, do semestre, a gente vê um pouco sobre átomos, sobre estrutura, né? Como é que forma a estrutura, como é que faz essa ligação entre os átomos, né? Classifiqueze as estruturas, né? E agora nós vamos ver as propriedades dos materiais, né? Lembrando lá na primeira fase, na primeira aula a gente falou sobre materiais metálicos, cerâmicas, e aí nós vamos estudar, dar uma releitura um pouco, né, de cada um desses materiais, tá bom?
Então, nós vamos começar falando que os materiais metálicos são substâncias inorgânicas que contêm um ou mais elementos metálicos e também por conter alguns elementos não metálicos, tá? Bem, os metais quase na sua totalidade são utilizados sob a forma de ligas, né? Geralmente a gente usa a liga, né? Situando tem o cobre, né? O alumínio são alguns exemplos desses materiais em que a gente não usa a liga, né? Quase sempre usa um material só, elemento cobre, o alumínio, né? Bem, os metais, quase na sua totalidade, são utilizados na forma de ligas e constituem um dos mais importantes grupos de materiais de construção. Não é mesmo? Bem, seu emprego deve ser aos grandes conhecimentos adquiridos relativos às suas propriedades e comportamento. A gente lembrando que há muitos anos atrás, assim, né? Há 2000 anos atrás, a gente já começou a usar, né? O cobre, né, o bronze, quer dizer, né, a gente já usava, temos a idade do bronze, né, então desde lá a gente já tem um conhecimento desses metais. E aos constantes aperfeiçoamentos, né, dos processos de formação desses materiais, né, de novas ligas. Estamos sempre nessa busca, né. O material mais empregado é o ferro, na forma de liga, né, ferro ou carbono, constituindo o aço e o ferro fundido. E os aços, eles possuem uma percentual de 0,08% até 2,1% de carbono, ferro fundido de 2,1 até 4,3 de carbono. Os metais, outros metais, constituem os não ferrosos e suas ligas, né? A gente vai ver aqui, vou por aqui, vou primeiro falar dessa classificação de materiais metálicos, né? Os metais, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, ferrosos e não ferrosos, tá certo? Os ferrosos contêm uma elevada porcentagem de ferro, né? Em sua composição, assim, quadro produtos siderúrgicos, né? Os não ferrosos, né? O que se fala aqui em Minas Gerais, né? Aqui em Minas Gerais é um solo muito rico, né? Desse mineral ferro, né? Os materiais metálicos não ferrosos não contêm ferro, né? Pelo próprio nome a gente já tem essa ideia. E ou contém ferro, né, em pequenas quantidades, né, se enquadram nessa classe o alumínio, cobre, níquel, estânio, etc. Metais ferrosos, dentre os materiais mais comuns, podem citar o ferro fundido, ferro laminado, suas ligas, né, e a porcentagem, né, os ferros fundidos, ligas com um teor de carbono, né, acima de 2,1 superior e raramente superior a 4%, sendo sua resistência à tração muito baixa, ao contrário do aço, né, que possui um teor de carbono inferior, né, sua resistência à tração varia muito também da qualidade. O ferro laminado ele pode ser analisado como um quase aço com baixo teor de carbono, né, distinguindo-se apenas por 3% de esfólio. O alto teor de carbono dos metais ferrosos permite aumentar a resistência, tá? Por outro lado, o fato de você colocar nessa liga um pouco de carbono, ele torna mais vulnerável que a ferrugem, né? Quando expostos à umidade, tá? E aí está escrito que além do ferro forjado, né? Que é capaz de resistir à ferrugem devido à sua pureza, né? O aço inoxidável é protegido da ferrugem pela presença do cromo com a sua composição. Então, sempre que a gente pensa em ferro, né, a gente sempre vai ter uma certa porcentagem de carbono, e esse carbono também interfere na resistência que a gente obtém desse material, dessa liga. Né? Os materiais não ferrosos são materiais que não são magnéticos, e normalmente são mais resistentes à corrosão. Dessa forma são largamente empregados em diversos setores industriais e também na construção civil. O cobre, por exemplo, a gente dá aqui, né? Além de ser resistente à corrosão, tem uma boa resistência à água, é caro, né? A gente tem um problema aqui, inclusive a gente tem um problema muito grande aqui em Belo Horizonte, justamente desse roubo, né? Inclusive essa semana mesmo, aqui a gente teve um problema no bairro, né? Que eles tinham roubado
cobre, né, fios de cobre para vender. Então, é uma coisa que tem uma utilização muito grande, tá? Porque ele resistente à corrosão, tem boa resistência à água do mar, água doce, solos, né? Facilmente soldável, apresenta boa deformidade. Já o alumínio, por sua vez, é muito comum como material estrutural, todo mundo conhece, né? Por conta da densidade, o alumínio tem a estrutura de alumínio, a gente percebe o quanto ela é leve, né? É muito maleável, dúctil, apto para mecanização e função. Além de apresentar uma ótima resistência à corrosão, né? Isso aí a gente tem uma resistência muito grande, né? E durabilidade devido à camada protetora de óxido, né? Sendo utilizado inclusive para a área de cozinha, né? E é um bom condutor de calor. A desvantagem dos metais ferrosos em relação aos materiais não ferrosos, né? Quando a gente lembra de ferro, a gente lembra que possui uma densidade, né? Uma massa específica relativa alta, né? Boa noite a todos. Oi? Boa noite, tá? Chegando na aula agora. Boa noite. Alô? Oi, eu não estou ouvindo. Desculpa. É só uma boa noite, eu que cheguei agora, entendeu? Ah, tá. Desculpa. Boa noite. Né? Baixa condutividade elétrica e suscetibilidade à corrosão, né? A gente tem muito problema com esse ferro, né? E quanto à ocorrência, né? Podem ocorrer na natureza no estado nativo ou na forma de mineral, né? No estado ativo são puros como ouro, platina, o cobre mesmo, né? No estado mineral no estado mineral se encontra a prata, o cobre, desculpa, ou o ferro e o alumínio, tá certo? Então, puro mesmo o ouro e a platina, né? A gente encontra. E no estado mineral, a prata, cobre, ferro e alumínio, são exemplos, né? E esse muito a versatilidade desses materiais metálicos comprova a grande variedade das propriedades, né? E quais são as principais propriedades? Na realidade, hoje a gente vai ter uma aula falando um pouco sobre essas propriedades, né? Como é que a gente vai analisar? Eu não vou entrar aqui quais são os ensaios que a gente executa, né? Não faz parte do escopo dessa matéria, tá? Mas aí a gente vai ver quais são as propriedades, pode ser propriedades químicas, propriedades mecânicas, principalmente na área da engenharia civil, essas propriedades mecânicas para nós são extremamente interessantes, né? Propriedades mecânicas. Propriedades elétricas, vamos ver térmicas, magnéticas e ópticas, tá? A propriedade química dos materiais, né, é fundamental, é essa habilidade da gente combinar um metal, né, um metal com outro metal, ou outro não metálico, né, e a gente formar grandes ligas que melhoram essas propriedades para utilizar em aplicações específicas, né, combinação de ferro, níquel, cromo, tem uma série de ligas de aço inoxidável e que são comumente encontradas. Se vocês abrirem tiverem curiosidade de ver essa liga, esse tanto de aço que você existe em função dessas porcentagens de ferro, nível cromo, você vai ver que é bem grande, tá? Bem, o ferro, ele possui a propriedade de se transformar, como a gente viu já nas outras aulas, né? Dessa estrutura CC, que é corpo centrado, né? Que é a ferrita, a alfa, para uma estrutura CFC, que é essa estrutura de cúbico de face centrada, isso em função da temperatura, certo? Bem, e essa transformação, né, ocorre para várias temperaturas, que são determinadas, né, pelos elementos presentes na liga em questão, tá certo? Opa, só um momento. Tá? E aí a gente mostra aí que são justamente esses aços, né? São austeníticos, os ferríticos, né? E isso aí depende muito da temperatura, né? Que vai interferir naquela estrutura de vocês. Se você tem corpo cúbico centrado, passa para corpo de face centrado, tá certo? Então, essa propriedade de você
combinar um produto com o outro, que é a propriedade química importantíssima do metal, tá? Dos metais, né? Dessa combinação e você conseguir outras ligas, outros materiais com propriedades bem melhores, né? A gente se beneficia dessas combinações, tá? Como a gente já falou, a grande utilização desses metais em função a grande utilização também dos metais é justificada pelas diversas propriedades mecânicas, né? Além dessas ligas que a gente interfere, manipula, ainda tem essa parte que justifica para a gente, que é justamente esse motivo que faz com que a gente modifique essa composição, justamente são as propriedades mecânicas, tá? E entre as propriedades mecânicas exibidas por esses materiais, podemos citar a resistência e a ductibilidade, né? A gente viu lá no artigo C, não sei se vocês estão ciência dos materiais, né? Que a gente estuda muito essa parte de resistência, né? Ensaios de tração, um aço, né? Que você tem um aço, e aí você joga naquela lei de Hooke, né? Em que você tem tensão, né? Na vertical você tem a tensão, na horizontal você tem a deformação. Cai naquela lei de Hooke, né? Que o módulo de elasticidade é uma relação entre a tensão e a deformação, né? Enquanto você tem ali uma reta, você tem um módulo de elasticidade de linear, né? E limite ali nessa reta você tem o seu limite elástico. A partir daquele momento, a gente tem só um regime plástico e a gente vai ver que a gente pode, inclusive, alterar esse regime plástico, a gente pode aumentar essa resistência justamente com essa formação de ligas, tá? Bem, os metais e suas ligas exibem ductibilidade e maleabilidade e a capacidade de serem transformados plasticamente, isto é, sem quebrar, tornando-os fáceis de moldar em ligas de aço para construção, extrusões, né? Esquadrias de alumínio, moedas, latas de metal e uma variedade de elementos, tá? De fixação. Então, estou lembrando aqui que as propriedades mecânicas de material são aquelas que envolvem uma reação a uma carga aplicada, né? Quando eu aplico uma carga de, por exemplo, de compressão, se eu aplico uma carga de tração ou de torção, a gente está solicitando esse material e ele dá uma resposta para a gente, né? Quando a gente faz um ensaio de tração, que você pega uma barra de aço e você simplesmente aplica uma força de tração, o que acontece? Esse alongamento, né, te dá uma reação. E é isso que a gente analisa, né? A gente tem interesse. Bem, o que é a ductibilidade? Ductibilidade é a propriedade que representa o grau de deformação que o material suporta até o momento de sua fratura, né? A gente tem, por exemplo, o fio de cobre. O fio de cobre, só continuando, aí eu falo, materiais que suportam pouco nenhuma deformação no processo de tração, de ensaio de tração, são considerados materiais frágeis, né? E, por exemplo, quando você tem um material e que você traciona esse material e você tem lá no seu gráfico de tensão versus deformação, em princípio, há uma linearidade dessa tensão em função dessa deformação, né? E essas deformações, você vai aumentando a sua tensão, vai aumentando a deformação. Chega um momento em que você aumenta a sua tensão de tração, o que acontece? Digamos assim, você para de tracionar o seu aço e o que acontece? Ele continua a se deformar. E aí a gente entra nas deformações plásticas, tá certo? Mas há um limite, né, dessa deformação, né, um limite que a gente considera para a deformação plástica, né, em função das tensões. A gente vai ver agora, mais à frente, tá? Mas a gente está fazendo do quê? O que é a ductilidade?
terminal. Essa capacidade do material tem de se deformar. Uns se deformam, aí ele avisa que ele vai romper, né? E outros não, ele tem uma ruptura frágil. Ele simplesmente você traciona e tá, estala e rompe, tá? E tá aqui, olha só. São considerados o ouro, o cobre e o alumínio, são materiais muito dúcteis. Por isso que a gente usa muito o cobre é feito para quê? Para fios. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de plasticidade, desculpa, não é plasticidade não, essa ductibilidade, né? De esticar, digamos assim, né? Enquanto o oposto de dúctil, né, seria um material frágil. Tá bom? Bem, aqui a gente tem um gráfico, me perdoe, eu nem lembrei que eu já tinha esse gráfico, né, ductibilidade, então, eu repito aqui, a capacidade de um metal de sofrer apreciável, né, deformação a fio, sem romper, né, eu falo que o encoroamento é o mesmo mecanismo pelo qual o metal dúctil se torna mais duro e resistente depois de ter sido submetido a uma deformação em temperatura que pode ser considerada baixa em relação à temperatura de fusão. Existem certos materiais, o que você faz aqui, gente? Olha só, a gente vem com, aqui você tem um aço estrutural, né? E aqui você tem o ferro fundido e o concreto, tá? E o que eu quero mostrar para vocês? A diferença do comportamento entre o dúctil, o material dúctil, e um material aqui frágil, tá? Você vê o ferro fundido, por exemplo, o concreto, né? E eu acho que fica bem legal essa ideia de dúctil e frágil, por exemplo, quando se compara o aço e o concreto, tá? Quando você tem um concreto que você traciona esse material, o que acontece? O concreto tem uma baixa resistência à tração e ele rompe de uma só vez, tá? O aço estrutural não, ele tem uma elasticidade, tá certo? Você puxa e ele vai cedendo. É como se as linhas, se os átomos todos se direcionassem, tá? E você conseguisse esticar, né? Já o concreto não. Ele vem, se a gente olhar esse gráfico aqui, o que acontece? Essa primeira fase, que seria a fase plástica, e aí ele vai aumentando, ele rompe, tá? Essa parte aqui, como eu falei, essa parte seria a região elástica, né? Você define como a tensão de ruptura, né? Desse material, né? A tensão de ruptura, não, desculpa, assim. A tensão de... não é bem ruptura, tá? É a tensão de escoamento. Obrigada, adorei a dica. Gente, a tensão de escoamento seria isotermo de 0,2% dessa deformação. Você define qual é esse valor aqui que está levando o seu material a romper, porque uma vez que ele é dúctil, que ele é frágil, o que acontece? Ele vai romper sem avisar, tá? Não é como ele rompe de uma vez. Já o material aqui dúctil não, ele vai escoando, o escoamento dele é longo, tá certo? E a ideia, bem, e aqui eu mostro nesse gráfico como o encruamento, o que acontece? Ele aumenta a resistência de um material. E existe um ponto ideal em que você aumenta a resistência do teu material, que antes era frágil, ele aumenta. Porém, o que acontece? Se você aumentar muito esse tratamento, dependendo se você submeter esse tratamento, né, o que acontece? Pode ocorrer em que você aumenta muito a resistência, porém esse material que era dúctil passa a ser frágil, tá certo? É esse gráfico que a gente tem aqui, em que você tem o encruamento aqui, tá? Você tem as propriedades que seriam resistência. Se eu aumento aqui, né, esse tratamento, né, do encruamento, ou seja, de você submeter, né, uma deformação, uma temperatura baixa, o encruamento é você submeter um tratamento, né, uma deformação, digamos assim, você submete um elemento a uma deformação, uma temperatura bem abaixo da temperatura de fusão. Então, você tem um limite, né, porque pode acontecer de você aumentar muito a sua resistência, porém o material se tornar dúctil,
tá? Se tornar, desculpa, frágil, turma. Aqui está aumentando a minha resistência e aqui tenho diminuindo a minha ductibilidade, tá? Então, dúctil é o oposto de frágil, né? E ductibilidade é a capacidade de deformação sob uma tensão constante, né? Capacidade de um metal de sofrer apreciável deformação a frio sem se romper, tá? E a maleabilidade, propriedade que junta a ductibilidade, né? apresentam os corpos ao serem montados por deformação. E é interessante, por exemplo, que essa diferença entre a ductibilidade e maleabilidade, né, se refere à formação de filamentos. Por exemplo, quando você pega o cobre que você estica, né, essa capacidade que ele tem de você formar o fio. Mas olha só, quando você tem o ouro, por exemplo, ele tem uma capacidade de você formar placas, assim como o alumínio. O alumínio, ele não tem essa capacidade de você esticar, tá? Se bem que o alumínio também tem, tá? Mas, assim, ele também tem essa capacidade de você formar placas, tá? Olha só, a diferença é que a ductibilidade se refere à formação de filamentos, tá? E a maleabilidade permite a formação de delgadas lâminas do material sem que este se rompa, tendo em comum que não existe nenhum método para quantificá-los. O elemento mais maleável é o ouro, tá? Então você consegue, tanto é que lá no princípio, quando o Rutherford fez os ensaios deles para a gente para definir exatamente como o átomo era formado e que ele definiu que tinha um núcleo denso e ao redor seriam formados por aquelas partículas, ele usou uma lâmina de ouro, né? Na realidade, ele bombardeava essa lâmina com íons, né? Com átomos, e aí, em função desse comportamento, ele via assim. Estou falando, né, da maleabilidade, né? Enquanto a ductibilidade também é uma deformação, mas digamos assim, uma deformação linear que forma fios, né? Que você puxa a fibra, né? Ou seja, você tem uma direção quase que unidimensional. A maleabilidade é aquela ideia de você formar placas, tá? Bem, o elemento mais conhecido, como eu falei, é o ouro, que se pode malear até 10 milésimos de milímetros de espessura. Também apresenta esta característica em menor escala o alumínio, né? Tem seu popularizado o papel de alumínio como envoltório conservante para alimentos, né? A gente usa a mesma folha de alumínio na cozinha, nessas embalagens Tetra Pak, né? Em função dessa propriedade de maleabilidade. Em muitos casos, a maleabilidade de uma substância metálica aumenta com a temperatura, tá? Em muitos casos, a maleabilidade de uma substância aumenta com a temperatura. Por isso, os metais são trabalhados mais facilmente a quente. Bem, as propriedades mecânicas dos metais, né, determinam a gama de utilidades que estabelece a vida útil de um material, né? Essas propriedades também são utilizadas para identificar, classificar os materiais mais comuns, né? E além da resistência à ductibilidade, né, a gente tem a dureza, a resistência ao impacto, a resistência à fratura. A maioria dos materiais metálicos é anisotrópico. Não sei se vocês lembram que a anisotropia, né, é essa ideia de você ter no eixo X, Y, Z, as propriedades variando. Mas vamos colocar só, por exemplo, no eixo X e Y, né? A propriedade de um material está variando, né? Então, as propriedades variam dos metais. Elas não são o metal é anisotrópico, né? Elas não são homogêneas, é isso que eu queria falar, tá? Bem, o que significa que a anisotropia, né? A maioria dos metais, dos materiais metálicos é anisotrópico, né? O que significa que as suas propriedades variam com a orientação. A variação das propriedades ocorre, por exemplo, devido à direcionalidade da microestrutura, da textura, né? Formada durante a conformação mecânica ou em operações de trabalho a
frio, entre outras coisas. E a dureza? A dureza a gente já tem aquela ideia muito da escala de Mohs, né? Qual é o elemento mais menos resistente com relação à dureza, né? O talco, né? E o que tem uma menor dureza seria o talco, maior dureza seria aquela do diamante. Uma escala bem simples, né? Quando a gente risca o material, né? Essa capacidade de você riscar o material, a dureza. Então, dureza, propriedade característica dos metais, né? Todos os materiais sólidos, que expressa a resistência à deformação, mas também a resistência quando são riscados ou ocorre a corrosão desse metal. Esta propriedade dá capacidade de resistência aos metais de forma permanente. A deformação quando sujeito à força constante, tá? Quanto maior a dureza de um metal, maior a capacidade de resistência à deformação, tá? Existem várias escalas para medição de dureza, né? Tais como a escala de Mohs, que a gente conhece muito, Brinell, Shor, Vickers e Knoop. E é interessante que a gente sempre faz uma relação entre a resistência física, né, relação física entre dureza e resistência, né, foram estabelecidos experimentalmente, de modo que o ensaio de dureza é um meio indireto de verificar a resistência do aço, né? A gente sempre dá uma ideia de dureza, a resistência, né? A gente vê aquele material ali muito duro, aí você já dá aquela ideia, não? Tem uma ideia de dureza, tá? E é isso. Por favor, meninos. Ô, turma. Turma, todo mundo aí com vida? Oi. Sim. Sim. Eu vou passar a fazer uma pausa, eu vou pedir, porque novamente eu vou pedir agora, eu estou até largando, temperando um pouquinho aqui cedo, são 20h27, para a gente voltar. Quem já fez o avaliar, eu vou pedir que faça. Ou que, por favor, me desculpe, mas a gente está precisando desse resultado, tá? Então, eu vou pedir para a gente fazer a pausa agora. Eu vou dar 15 minutos. Eu acho que a Juliana ainda não fez, o Bruno ainda não fez. Então, eu vou pedir, vou deixar esse momento aí para vocês fazerem, tá? O Reinaldo, o Bruno já foi até embora? Será que ele fez o avaliar? Juliana, você já fez o avaliar? Professora, não fiz ainda. Então, por favor, eu peço desculpa aqui ao Flávio, que já fez, e o Yuri, eu acho que o Reinaldo já fez, não fez? Boa noite, Reinaldo, já fez, não fez? Sim, professora, mas está feito. Tá, mas eu vou pedir licença para vocês, tá? A gente está com essa orientação, porque nós precisamos desse avaliar, porque nós precisamos avaliar o curso de vocês. Juliana, eu vou lhe pedir mais uma vez que nesse intervalo aqui que eu vou dar para vocês, de 15 minutos, por favor, você faça esse avaliar, avalie com bastante cuidado o seu curso, tá? É o momento de você falar o que você está gostando, o que você acha que nós podemos melhorar, tá certo? E aí eu vou dar esse intervalo, tá, turma? Ok? Nesse momento Beleza. aqui, eu só vou desligar o telefone, são no meu celular aqui são 20h30, tá? E daqui a pouco eu retorno, tá? Vou dar 15 minutos, tá bom? Peço desculpa e licença.
Boa noite. Janaína, a Juliana saiu, turma? Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite. Turma, a Janaína, alguém viu se deu algum problema? Eu até vou olhar aqui no WhatsApp, ela saiu. Não vi não, professora. Ah, tá. Ela colocou aqui, gente. Tá? Colocou que ela fez o avaliar, mas a internet dela caiu, graças a Deus. Só um momento, tá, turma, que eu tô colocando aqui, entrando e saindo, às vezes dá um... Pronto. Bem, como a gente vinha falando na aula passada, no primeiro horário, né, a gente estava falando sobre as propriedades, né, falando sobre ductibilidade, maleabilidade, dureza, né, e agora a gente está mostrando aqui, né, nessa figura, o que a gente está procurando mostrar? Como é que a orientação, né, dos grãos em um componente metálico, né, e aí o que a gente vai mostrar aqui nessa forma, nesse gráfico, nessa figura, é justamente como é o tipo de esforço, né, e a direção que ele está atuando em relação às fibras, tá? Então, o que a gente diz lá? Que as propriedades mecânicas são geralmente específicas para a forma do produto, tais como placas, chapas, né, moldagem, forjamento e etc. E, além disso, é comum ver propriedades mecânicas devido à direção da estrutura dos grãos. Em produtos como chapas e placa, né, a direção da estrutura dos grãos.
Em produtos como chapas e placas, a direção de rolamento é chamada de direção longitudinal, né? Porque a gente tem, na realidade, 3 direções, né? Tem aquela ideia de quando você tem uma placa que já é uma estrutura mais tridimensional, né? E a gente tem o quê? Uma estrutura chamada de longitudinal, que dá uma ideia de uma dimensão, né, de uma área, né? A largura de um produto, por exemplo, de um produto, né? A largura de um produto é chamada de direção transversal. E a espessura é de direção curta, né? Que é aquela, ou desculpa, a direção, né? A espessura, né? É aquela direção bem curtinha, né? Que é a espessura, né? Então, nessa direção aqui, nessa coisa aqui, nessas figuras aí, você já tem uma ideia do texto que a gente leu, que se você tem, por exemplo, aqui uma placa, né, você tem essa área aqui retangular, se você tiver na horizontal, o que é que você tem? Uma direção, nessa direção transversal e longitudinal no sentido de comprimento, quanto a espessura seria uma direção curta, né? Ao passo que quando você tem um tubo, né, quando você tem aqui essa seção, uma área já, digamos assim, uma área não, já seria aqui como se fosse XYZ, né, que você tem uma estrutura espacial, né, você tem uma direção transversal, quando você tem aquela sensação assim de tubo, né, do tubo que vocês estão vendo aí, longitudinal sempre aquela sentido, no sentido de comprimento, e transversal sempre naquela ideia de, transversal não, de curta, a espessura, tá bom? E essas são as direções que você atua, tá? Então, as propriedades de um material, eles não são constantes, né? Muitas vezes, como eu já falei, eles funcionam em função da temperatura, né? Da taxa de carregamento, do quanto esse material está solicitado, né? E a gente tem aquele exemplo de que temperaturas inferiores à temperatura ambiente, né? Causa um aumento de quê? Aumento de propriedade das ligas metálicas, né? Quanto à ductibilidade, né, resistência e ruptura, tá? Resistência, né, quanto à ductilidade, resistência e ruptura, alongamento, tá? Quando você tem temperaturas acima da temperatura ambiente, opa, desculpa aqui, turma, vocês estão vendo? Só vou colocar aqui, tá? Quando você tem a temperatura acima da temperatura ambiente, né, costumam causar uma diminuição nas propriedades de resistência das ligas, né? Deve-se notar que há muitas vezes uma variação significativa nos valores na medição da propriedade mecânica. Lembrando aqui que, por exemplo, se você tem uma estrutura de aço, né, se você comparar, por exemplo, a estrutura de aço com uma estrutura de madeira, no caso de um incêndio, o que você tem? Se você tem um perfil ali de aço, e se você tem uma madeira, a madeira ela tem uma resistência a calor, digamos assim, um pouco superior ao próprio aço. Por quê? Embora sejam temperaturas elevadas, né? Mas a gente lembra que a madeira, quando ela queima, uma madeira adequada, boa, né? Você tem o quê? A formação daquela capa ali de carvão, né? Que impede que a própria temperatura, que essa atuação da temperatura do fogo atinge a parte central do cérebro, ao passo que o aço não se deforma, né? Então, quando você tem uma estrutura de aço, uma estrutura de madeira, né, você diante de um incêndio, né, dependendo obviamente da temperatura, né, porque se for um incêndio que atinge altos graus, níveis, né, de temperatura, o que pode acontecer as duas vão sofrer fortemente, né, mas a madeira ela tem uma capacidade de suportar melhor do que o aço, tá? Bem, temperaturas acima da temperatura ambiente costumam causar uma diminuição nas propriedades de resistência das ligas metálicas, né? Então, quando você aumenta a temperatura, você tem que, em temperatura, inferior, você ganha resistência, em uma determinada temperatura, você tem uma diminuição da resistência das ligas metálicas, que eu falei agora, tá? Né, com relação ao fogo. As resistências, desculpa, só minimizar aqui. Bem, a resistência dos metais sob compressão, né, alongamento, tração, forças de corte, os tornam ideais para fins estruturais, né? Isso aí é bem conhecido, né? O aço, né? Aquela ideia do concreto armado, né? Embora
seja um exemplo até num tipo de material, mas o que você faz ali? Porque o concreto ele resiste bem à compressão, já o aço ele resiste bem à tração, né? Então, essa ideia da você solicitar o seu material de acordo com as características dele. O aço resiste bem aqui à sua tração, correto? Ele funciona bem. Tá? Então, aqui a gente quer falar que essas propriedades de resistência dos metais, né, sob pressão, que seja a tração, né, a esforços, né, alongamento, aqui está fazendo alongamento, tração, forças de corte, os torna ideais para fins estruturais, em edifícios, automóveis, quadros de automóveis, gasodutos, pontes, cabos e equipamentos desportivos, né? E aqui a gente vê como é a forma de aplicação dessas forças, né? E aí aqui a gente vai dar uma passadinha, né? Porque o que aqui a gente está falando? Só que as forças de carregamento, como pode ser? Você tem a tração, todo mundo tem ideia de um ferro ser tracionado, compressão, desculpa, tá? Ferro não, é aço, né? Quando você tem uma força de compressão, né? Você está solicitando esse aço, digamos, numa compressão, né? E quando você tem uma flexão, né? Você tem aquela ideia, né? Da flexão, e quando você tem aqui, você tem uma força aqui, né? Duas forças no sentido contrário à força atuante aqui, tá? Aí você tem uma flexão, cisalhamento, aquela ideia de corte, né? Você tem, só voltando aqui a flexão, né? Você tem duas forças que atuam numa direção e uma atuando na outra direção, né? Uma solicitação aqui e outras duas aqui como se suportando essa solicitação, ao passo que a força de cisalhamento é aquela ideia de você rasgar um pedaço de papel, né, um corte nele, né, e a torção que todo mundo vê que há uma força aqui, que elas atuam, né, em sentidos diferentes, uma no sentido horário e uma outra no sentido anti-horário, né. Então aqui fala que a tensão é um tipo de carregamento no qual duas seções de um material em cada lado de um plano tendem a ser separadas ou alengadas. Aí a gente fala da compressão, flexão, cisalhamento e a torção, tá? Bem, a resistência ao desgaste é crítica em rolamentos, né? Isso é conhecido para todos os meios de transporte, de máquinas e ferramentas. E a resistência à fadiga é o quê? Essa capacidade do material resistir à fratura após repetidas deformações, né? É aquela história de você pegar uma régua, né? Quando você pega uma régua que é um material ali polimérico, né? Você plástico, né? Você começa aquela ideia de fazer aquela força de tração, de flexão, né? Você fica flexionando, flexionando, flexionando. Tem um momento que essa solicitação repetitiva, né? Todo material ele tem uma capacidade, né, desse número de solicitações, né, de flexibilidade, né, dessa solicitação dessas flexões, né? Então, o que acontece? Quando você, inúmeras vezes, você flexiona aquele material, uma régua quebra, né? E essa é a ideia da fadiga, né? Você leva aquele material à fadiga. É essa a ideia, tá? Bem, outras propriedades dos metais, né? Dos metais são as elétricas com destaque para a condutividade, né? Que a gente lembra, né? Que ligava em torno de 1990, a gente teve aquele boom na supercondutividade, né? Que é aquela coisa de você diminuir, pegar um metal, baixar muito a temperatura dele, né? Então, vamos só ver aqui. Então, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade. Em geral, a condutividade desses materiais aumenta com diminuição da temperatura, né? De modo que a zero absoluto, ou seja, menos 73 centígrados, a condutividade é infinita, né? E a gente fala aí daquela ideia de, como eu estava falando ainda há pouco, por volta de 1990, ali a gente tem muita supercondutividade, né? E a descoberta dessa supercondutividade, né? E aí a gente passa a ter um estudo mais profundo, que o que acontece? Você começa a perceber que o seu metal, quando submetido a temperaturas negativas abaixo de -70
centígrados, isso é a zero absoluto, né? Que é o zero para Kelvin, né? Eles apresentam uma condutividade infinita, ou seja, não há perda de energia, certo? Não há uma resistência, porque sempre há uma resistência à movimentação dos elétrons, né? E aí a gente vê que a condutividade é infinita. Tá? Um outro tipo de propriedade seria a condutividade térmica, que é aproveitada em radiadores de automóveis, utensílios de cozinha, né? Enquanto a condutividade elétrica possibilita que a sociedade consiga transmitir eletricidade por longas distâncias para fornecer luzes e energias elétricas em cidades mais remotas, a partir de estações de geração de eletricidade, né? Os circuitos em aparelhos domésticos, aparelhos de televisão e computadores, dependem, por exemplo, da condutividade elétrica. Aqui me pareceu um pouco confuso, né, turma? O que eu quis falar para vocês é o cunho dessa condutividade, né? Ela favorece a gente, né? A gente ainda tem uma perda muito grande dessa transmissão de energia. Então, se você trabalhar o seu material, né, que ainda não conseguimos ainda essa trabalhabilidade, embora a gente já tenha um material que já tem uma menor resistência, né, no caso, fios de alumínio, eles podem te permitem uma condutividade, não é uma condutividade, eles permitem uma perda menor, tá bom? Vamos ver aqui. Bem, outras propriedades importantes dos metais, né, são as elétricas, como essa aqui a gente já viu, né? Entre os metais, né, os condutores de eletricidade mais eficazes são aqueles que têm um único elétron na camada de valência, tá? Lembrando que a camada de valência é aquela sua última camada que você tem, né? Caiu até na prova, que o Flávio até me perguntou, né? A última camada é a sua camada de valência, né? A camada mais distante que você tem, tá? Então, aqui a gente fala que os metais, os condutores de eletricidade, entre os metais, os condutores de eletricidade mais eficazes são aqueles que têm um único elétron de valência, né? E que é livre para se movimentar e assim promove fortes reações de repulsão entre os elétrons. Temos também os metais semicondutores, né, metalóides, que possuem um número maior de elétrons de valência, normalmente de 4 ou mais. A gente lembra que geralmente os metais ele possui de 1 a 3 elétrons, né, ali na última camada, né, e eles têm essa facilidade de perder, né, todo metal, uma característica ali, ele querer perder. Por que ele quer perder os elétrons? Porque na realidade ele quer atingir aquele equilíbrio, né? Os metais, acho que toda a natureza busca esse equilíbrio. Os metais, ele busca lei do octeto, né? Esse equilíbrio, né? 8 camadas na última, ou 8 elétrons na última camada, tá? Bem, então temos também os metais semicondutores, que possuem um número maior de elétrons de valência e são ineficientes na condução de eletricidade. No entanto, quando são aquecidos ou submetidos a tratamentos, como por exemplo dopados com outros elementos semicondutores, né, que ele dá um exemplo de silício em germânio, esse material que antes eram semicondutores, né, ineficiente nessa condução de eletricidade, né, eles tornam-se condutores elétricos extremamente eficientes, tá? Bem, aqui mostra uma figura, né, que a gente está falando, e por fim, quase no final, a gente tem a resistividade, né, que é a propriedade que define quanto o material se opõe à passagem de corrente elétrica, né, de forma que quanto maior for a resistividade elétrica de um material, maior será a passagem de corrente elétrica, né, já que você vai ter uma resistividade alta, é de se esperar que você não tenha você tem uma perda, né? Você tem maior perda, né? Então, quanto maior a resistividade, né, menor a passagem de corrente elétrica. E um condutor tem uma resistência que varia em função do que depende a resistência de um material, de um bom condutor. Depende do material, da temperatura, do comprimento, né? A gente lembra que quanto maior o comprimento,
maior aquela área, né? Quanto menor a resistividade, não, isso a gente já viu. Do seu comprimento e da sua área da seção transversal, né? Quando você tem um fio que tem uma seção muito grande, você tem uma perda maior, né? Então, comprimento, perda, essas dimensões, né, do seu material que conduz, né, nessa linha de transmissão, quando você tem um problema ali de comprimento, você tem uma perda muito grande, tá? Bem, e por último, os metais também apresentam essas propriedades magnéticas, né? O ferromagnetismo é uma propriedade encontrada no ferro ou em outros metais, né? De que é uma propriedade denominada por magnetismo, essas propriedades são empregadas em motores, em geradores, sistema de alto-falante, que essa propriedade é o que a propriedade de ferromagnetismo é de aumentar o seu campo de magnetismo de um material. Então, você tem ali um material que já tem a presença de um campo magnético, você vem lá e coloca esse seu metal, por exemplo, como coloca um metal, e aí o que acontece? Esse seu campo tem uma capacidade de dobrar, sabe? Ele aumenta essa capacidade. O próprio ferro, ele tem essa capacidade de aumentar essa propriedade de magnetismo, né? Tá? Aqui, o ferromagnetismo, materiais ou substâncias ferromagnéticos, compreende um pequeno grupo de substâncias encontradas na natureza, que, a serem colocadas na presença de um campo magnético, como eu expliquei para vocês, se imantram fortemente, e o campo magnético delas é muitas vezes maior que o campo que foi aplicado. É verificado que a presença de um material ferromagnético torna o campo magnético resultante centenas de vezes mais intenso. O ferro, o níquel, o cobalto e as ligas que são formadas por esses elementos químicos formam grupos de materiais magnéticos, né? A propriedade de serem facilmente imantados é aproveitada, por exemplo, na obtenção de campos magnéticos de valores elevados, né? Por exemplo, no interior de bobinas, quando você tem uma bobina, é muito comum colocar um ferro com o intuito de aumentar a intensidade do campo magnético, né? Você tem uma bobina, aqueles fios lá todos enrolados, formando ali aquela ideia de campo magnético, e você coloca um metal ali para que haja um aumento do potencial, tá? Por último, a gente tem a blindagem, né? Que é a capacidade, por exemplo, como o chumbo em absorver, a radiação do material. Aí, exemplo, o metal oferecido por dentista durante um exame de raio-x, tá? Bem, as propriedades dos materiais metálicos, elas, então, de maneira geral, elas podem ser melhoradas, modificadas, a partir de várias maneiras, seja ela pelos diferentes tipos de processo, pela adição de impurezas, de tamanho, de macro a nanoescala. Então, é possível a gente melhorar sempre um metal, né, e obter as características adequadas às nossas necessidades, tá? Bem, estudo de ligas metálicas amorfas estão sendo desenvolvidas e caracterizadas, né? Quando essas ligas amorfas, né? Lembrando que a gente tem uma estrutura cristalina, estruturas amorfas são aquelas em que você não tem repetitividade de um padrão, tá? Então, quando essas ligas amorfas são resfriadas rapidamente, tá? Seus átomos não têm tempo de se rearranjarem de forma ordenada, como ocorre nos metais convencionais. Dessas formas, estas ligas em estados sólidos ficam com estrutura amorfa e, quando voltam ao estado de equilíbrio, podem formar nova estrutura com ganhos de escala nanométricas, tá? Então, as ligas amorfas, elas estão sendo testadas como recobриmentos de tubos para extração de gás e óleo, né, por apresentar excelentes propriedades como resistência à corrosão e ao desgaste, né? Então, o que a gente está fazendo, na realidade, é mudando um pouco a estrutura metálica, né? Deixando de ser cristalina
né? E você está colocando uma estruturas amorfas através de quem? Através de resfriamento rápido, tá bom? Bem, eu vou pedir para vocês fazerem esses 3 exercícios, que são os 3 exercícios que estão nos livros de vocês, me enviarem a resposta, eu já vou postar para vocês no WhatsApp, tá? São perguntas bem simples, estão dentro do livro de vocês. Coloco essa última de verdadeiro, verdadeiro e falso, né? Falso ou verdadeiro. Vocês façam e me enviem, por favor, até no máximo quarta-feira da semana que vem, porque eu vou precisar para dar alguns pontinhos para vocês. Tá bom, turma? Turma, por hoje Ok. a gente está terminando. Eu peço desculpa, assim, pelo fato da... Só um minutinho aqui. Deixa eu só parar a gravação, tá?